chega antes da fé. Numa viela quente de Salvador, um homem abre a camisa e mostra a própria pele como quem abre uma porta. Na lateral do corpo, uma ferida antiga, úmida, inchada, com a borda escura, pulsa devagar, como se respirasse. Alguém ao lado segura uma vela acesa e, sem cerimônia, pinga cera no chão já manchado. Outra pessoa esfrega folhas, murmura nomes de santos e, por um segundo, o ar fica insuportável. Suor, fumaça, sangue velho, o azedo, de carne que não devia estar exposta. Dá vontade de virar o rosto. E ainda assim, ninguém recua. Porque ali, naquele contraste nojento e hipnótico, está exatamente o que todo mundo veio buscar. Cura, ou pelo menos a promessa. E o nome que passa de boca em boca, com respeito e medo, é o mesmo que atravessou séculos, desertos, intrigas religiosas e uma morte definitiva que não foi definitiva. São Lázaro. Lázaro de 4 dias, o homem que cheirou a morte e voltou. E se você acha que essa história termina no milagre, você não entendeu o tipo de inimigo que um ressuscitado cria. A memória dele começa longe do Brasil, em Betânia, uma aldeia pequena, encostada em Jerusalém, como uma sombra humilde. Não dá para imaginar palácios, dá para imaginar poeira, ruas estreitas, pedras que guardam calor mesmo quando o sol já caiu. Um lugar onde todo mundo sabe do corpo do outro. Quem tossiu, quem emagreceu, quem perdeu alguém de madrugada. Lázaro cresceu ali com 2 mulheres que tinham o tipo de força que não faz barulho. Marta, prática, olho atento, mão sempre ocupada. Maria, intensa, como se o silêncio dela fosse uma forma de oração. O trio era conhecido por uma coisa simples e raríssima. A porta da casa não era de ferro, era de convite. Dizem, e aqui eu te peço que segure a imagem, não como registro frio, mas como verdade de coração, que Lázaro, ainda jovem, tinha um jeito de caminhar que fazia as pessoas desarmarem. Não era o tipo de carisma de quem quer ser seguido. Era o carisma de quem não precisa provar nada. Ele ouvia. Ele demorava na conversa. Ele não tinha pressa de estar certo. Só que Betânia não era inocente. Jerusalém estava perto demais. E quando uma cidade sagrada respira, ela também sopra medo. Naquele tempo, a fé era um território disputado, como terra, como dinheiro, como poder. Havia os que viviam da lei, como quem vive de comércio. Cobravam, mediam, classificavam, separavam puro de impuro com a precisão de uma lâmina. Havia peregrinos, famintos por esperança. Havia doentes, sempre doentes. E havia os curadores do caminho, homens que vendiam remédios duvidosos, amuletos, fórmulas, promessas. Alguns acreditavam no que faziam, outros apenas lucravam com o desespero, e é aqui que nasce o primeiro conflito. A primeira sombra que vai perseguir Lázaro antes mesmo da doença. Quando você vira um lugar de descanso, você vira um obstáculo para quem lucra com o cansaço. Um desses homens, vamos chamá-lo de Esra, porque nomes importam menos que intenções, circulava por Betânia com mãos cheias de frascos e boca cheia de certezas. Ele falava rápido, vendia rápido, sumia rápido. Tinha o olhar treinado para encontrar sofrimento como um caçador encontra rastros. E quando via alguém melhorar por conta própria, ele dizia que foi sua mistura. Quando via alguém piorar, dizia que a pessoa não teve fé suficiente. Esra não gostava da casa de Lázaro, porque naquela casa as pessoas recebiam água sem pagar, comida sem humilhação, um teto sem chantagem. E isso, num lugar onde a carência é moeda, é uma ameaça real. Lázaro não sabia que estava comprando briga. Ele só estava vivendo. Até que, como acontece em histórias que mudam o mundo, um viajante passou pela porta. Não era um soldado. Não era um rabino famoso cercado de bajuladores. Era um homem com olhos cansados e uma presença que fazia o ambiente parecer mais verdadeiro. Ele chegou com poeira no manto, como todo mundo, mas trazia algo que não se sacode com as mãos. Uma espécie de autoridade que não vinha de cargo nenhum. Jesus de Nazaré. A relação não começou com fogos. Começou com comida, com conversa, com gente sentada no chão, com Marta tentando organizar o caos de visitas e Maria esquecendo do tempo. E Lázaro observando aquele homem que falava do reino de Deus como se estivesse descrevendo uma casa real. Uma casa onde cabia gente, que sempre ficou do lado de fora. Se você quer sentir a virada, imagine o que era ouvir, naquele século frio, que Deus não era apenas um juiz distante, mas um pai que corre ao encontro do filho sujo
Imagine o efeito disso numa aldeia acostumada a ser tratada como quase nada. Só que notícia boa tem um problema. Ela corre. E quando corre, chama a atenção. Os líderes religiosos em Jerusalém, os que tinham poder para definir o que era aceitável e o que era perigoso, já ouviam falar de Jesus. Milagres, multidões, discussões públicas. Um pregador carismático é uma faísca. Uma multidão é lenha. E Roma, sempre observando, era o barril de pólvora. E Betânia, por estar perto, vira uma espécie de ponto sensível. A casa de Lázaro passa a ser mais do que uma casa. Vira refúgio, ponto de passagem, lugar onde Jesus não precisava performar santidade. Podia ser humano, podia comer, podia descansar, podia rir. E isso também irrita quem vive de controlar a narrativa, porque um homem descansando não parece um impostor histérico, parece alguém real. Ezra percebeu primeiro, sempre os oportunistas percebem primeiro. Ele começou a espalhar pequenas frases, quase inocentes, mas afiadas. Essa casa quer aparecer. Essas irmãs estão encantadas. Esse Nazaré vai trazer problema para a aldeia. Quando Roma vier, você acha que vai ser no meu telhado ou no de vocês? É assim que o medo trabalha, não grita. Sussurra, e Lázaro por muito tempo não respondeu. Não porque não sentia raiva, mas porque entendia uma coisa simples. Quem vive de rumor, morre de silêncio. Só que o silêncio não impede o veneno de circular. A juventude de Lázaro, então, se torna um treinamento involuntário. Como continuar abrindo a porta quando o mundo começa a te avisar que abrir a porta tem preço? Ele aprendeu a reconhecer passos na madrugada, aprendeu a ouvir o peso de uma notícia antes da notícia chegar. Aprendeu que quando você abriga esperança, você também abriga perseguição. E aqui entra um detalhe que muda tudo. A intimidade. Os textos antigos não fazem cerimônia em dizer que Jesus amava aquela família. Amava, não gostava, não tinha consideração. Amava, isso é explosivo, porque amor, em tempos de intriga, vira prova de acusação. A lógica do inimigo é simples. Se eu não consigo derrubar o líder, eu ataco quem ele ama. Se eu não consigo calar a voz, eu enveneno a casa onde a voz descansa. Lázaro, sem perceber, virou alvo estratégico. E ao mesmo tempo virou símbolo popular. O povo via. Se o profeta entra ali, se ele come ali, então aquela casa tem bênção. Pessoas doentes passaram a aparecer, não só por Jesus, mas porque a casa de Lázaro por si já parecia ter uma qualidade rara. A de não expulsar a dor, e dor chama dor. A cada visita, Marta cuidava de tudo com firmeza, como quem segura um barco no meio de ondas. Maria ouvia Jesus como se a vida dependesse de cada palavra. E Lázaro fazia a coisa mais perigosa que alguém pode fazer diante da miséria. Ele permanecia. Ezra, por outro lado, viu o negócio desandar. Gente que antes comprava frascos, agora ia para a casa de Lázaro pedir oração, pedir água, pedir só um lugar para chorar. E quando o dinheiro diminui, o ressentimento vira fome. Então ele mudou de estratégia. Se não dava para destruir a casa com rumor, dava para purificá-la com moralismo. Começou a acusar a família de impureza. Muita gente doente entrando e saindo. Isso contamina. Vocês não estão seguindo os ritos direito? Vocês se acham acima da lei? Percebe? Ele não diz, eu quero seu dinheiro. Ele diz, eu quero sua alma. É uma chantagem mais elegante. E, em Betânia, acusações assim não eram só fofoca. Podiam virar exclusão, podiam virar violência, podiam virar denúncia em Jerusalém. Lázaro sente o cerco fechando sem que uma espada seja levantada. E é nessa pressão que a vida dele, antes simples, ganha uma tensão invisível. Ele precisa escolher o que ser. A opção mais segura era fechar a porta, voltar à normalidade, fingir que nunca recebeu aquele nazareno. Assim, Ezra voltaria a vender seus frascos, os líderes ficariam satisfeitos, Roma não notaria nada, mas a opção mais verdadeira era continuar. E continuar significava se colocar num caminho onde nem a morte seria o limite. E ele ainda não sabe disso. Há uma noite específica. Imaginemos, porque histórias assim sempre têm uma noite, em que Lázaro sai para fora e olha Jerusalém ao longe, luzes pequenas contra a escuridão. A cidade parece bonita, mas ele sente o peso dela como se fosse um animal respirando. E ele pensa, se a fé virou campo de batalha, eu já estou no meio, mesmo sem ter pegado em arma. Ele volta para dentro. Marta está cansada, mas firme. Maria está silenciosa, mas acesa por dentro. E Jesus? Jesus está ali,
descansando como se soubesse que a tempestade vem e ainda assim escolhe ficar. Essa é a juventude de Lázaro. Não é aventura com espada, é coragem doméstica, é o heroísmo de manter a mesa posta enquanto o mundo inteiro tenta virar sua casa do avesso. E o pior, ou o mais fascinante, é que as pessoas começaram a associar Lázaro a algo ainda mais estranho: a fronteira entre pureza e impureza. Porque na cultura popular, o santo não nasce limpo. O santo nasce atravessado. E Betânia já sussurrava coisas. Sussurrava que naquela casa aconteciam curas. Sussurrava que gente desesperada saía dali respirando diferente. Sussurrava que Jesus chorava ali. E que quando um homem desse calibre chora, o céu presta atenção. Ezra ouvia esses sussurros e via outra coisa: perda de controle. Ele decide então ir mais alto. Ele começa a se aproximar de gente ligada ao templo, gente que queria qualquer desculpa para enquadrar o Nazareno como ameaça. E ele oferece o que todo o sistema adora: informação por conveniência. Se querem pegar Jesus, olhem para Betânia. A rivalidade que começou como economia de frascos vira política, vira perseguição. E Lázaro, que só queria viver, começa a entender uma regra cruel do poder: quando você abriga um homem que incomoda, você também vira incômodo. Nessa altura, o corpo dele ainda é jovem, ainda funciona, ainda carrega água, corta pão, abraça amigos. Mas há um detalhe que a narrativa, vista de longe, sempre esquece. Antes do milagre, vem o desgaste. Antes do choque, vem o pressentimento. Lázaro começa a sentir cansaços que não combinam com a idade. Um peso no peito depois de tarefas pequenas. Uma febre que vai e volta como um visitante indesejado. Uma tosse que aparece justamente quando o clima político fica mais pesado. Como se o corpo dele soubesse que a perseguição também adoece. Ele não fala muito sobre isso. Homens, naquela época, não costumavam exibir fragilidade, e além disso, havia coisa demais acontecendo. Jesus em movimento, multidões, discussões, risco crescente. A doença parecia um detalhe, até deixar de ser. E é nesse ponto, quando o destino ainda parece normal, só tenso, que a história começa a se preparar para o que vai estourar de forma grotesca e sagrada, porque o que vem não é apenas uma enfermidade, o que vem é a morte como argumento. E o inimigo de Lázaro, que começou vendendo frascos, vai descobrir que existe um tipo de milagre que destrói um mercado inteiro. O milagre que não dá para controlar. O primeiro sinal não foi a febre, foi o cheiro. Lázaro percebeu numa manhã em que o sol ainda nem tinha decidido se ia ser gentil. Ele acordou, sentou na beira do leito e sentiu um odor leve, como metal molhado, como pano guardado tempo demais, vindo do próprio corpo. Não era fedor ainda, era um aviso, um lembrete de que carne é carne, e carne apodrece quando a vida se afasta. Ele esfregou as mãos, lavou o rosto, tentou seguir o ritual do cotidiano, mas o corpo já não respondia com obediência. Cada gesto parecia ter um atraso, como se a alma tivesse que puxar o corpo por uma corda. Marta notou antes de todo mundo. Marta sempre notava. Ela não perguntou de cara. Ela observou a postura, o jeito de respirar, a maneira como ele evitava inclinar o tronco. Marta era prática até na preocupação. Primeiro ela mede, depois ela age. Você está comendo direito? Ela perguntou como quem pergunta a hora. Estou. Mentiu. Maria, ao contrário, não media. Ela sentia. Ela olhou Lázaro e o olhar dela foi como uma mão fria na nuca. Não acusava, mas revelava. E foi esse olhar que fez Lázaro engolir seco, porque quando alguém te enxerga, você para de fingir. O mundo ao redor continuava em movimento. Peregrinos, conversas, o rumor sobre Jesus crescendo como fogo em palha. Mas dentro da casa, alguma coisa começava a se contrair, como se as paredes estivessem aprendendo a apertar. Lázaro tentou manter a porta aberta. Ele tentou ser o mesmo. Só que o corpo, quando decide trair, é um traidor convincente. Uma tarde ele foi buscar água, e no meio do caminho, a vista escureceu por um instante. O balde pesou como se tivesse pedras. Ele apoiou a mão numa parede e sentiu a própria pele quente demais. Quando voltou, Marta já estava com um pano molhado e uma cara que não era só preocupação. Era comando. Senta. Ele sentou, ela encostou o pano no pescoço dele e a água evaporou rápido, como se o corpo dele fosse um forno. Maria ficou a um passo, quieta, mas os olhos dela gritavam. Lázaro tentou fazer uma piada. Não conseguiu terminar. A tosse interrompeu.
Veio funda, rasgando o peito como se tivesse unha por dentro. E quando passou, ele sentiu gosto de ferro na boca. Marta pegou a tigela, pediu que ele cuspisse. Lázaro cuspiu e viu no fundo do barro um fio vermelho. Um fio só. Mas bastou? A notícia correu dentro da casa como um animal. Algo sério está começando. E foi aí que Ezra apareceu de novo. Como um abutre que sente a carniça antes de todo mundo. Ele não bateu como quem pede licença. Ele bateu como quem anuncia que tem direito. Ouvi dizer que o nosso bom Lázaro anda fraco. Disse com um falso pesar que tinha a mesma textura de óleo. Marta se colocou na frente, corpo firme, olhos afiados. Não precisamos de nada. Ezra sorriu. Não um sorriso de amigo. Um sorriso de vendedor que já escolheu o preço. Não é nada. É ajuda. Posso trazer ervas. Posso trazer ungüentos. Posso trazer proteção. A palavra saiu com um peso particular. Lázaro, sentado, sentiu a raiva subir e descer de novo como febre. Aquele homem não estava ali por compaixão. Estava ali por oportunidade. Doença é mercado. E mercado adora pessoas boas, porque pessoas boas hesitam em dizer não. Estamos bem, Lázaro disse, e a própria voz saiu mais fraca do que ele queria. Ezra inclinou a cabeça fingindo respeito. Claro, claro. Só lembrem, a doença às vezes é um sinal. Ele olhou rápido para Maria, depois para Marta. Um sinal de que alguém se meteu onde não devia. A frase era uma faca embrulhada em seda. Marta abriu a porta com força. Vai embora. Ezra foi embora rindo por dentro, e isso ficou na casa como um resto de fumaça. Quando a noite caiu, Lázaro percebeu que a dor não era só física. Era também espiritual. Porque enquanto o corpo cedia, uma pergunta crescia. Se eu morrer, o que acontece com essa casa? E mais, o que acontece com a esperança que tanta gente encostou aqui, como quem encosta numa parede firme? A fé de Lázaro, até então, tinha sido uma fé prática. Alimentar, acolher, ouvir. Agora ela era pressionada a virar outra coisa. Entrega. E entrega não é poética quando você está com medo. Entrega é uma violência interna, um arrancar de dedos do próprio controle. Nos dias seguintes, a febre virou rotina. Não era febre de uma tarde, era febre com intenção, como se algo estivesse ocupando o corpo dele com disciplina. O suor vinha frio e depois quente. A pele alternava entre arrepios e brasa. Às vezes ele sonhava acordado. Via o rosto de Jesus com nitidez demais, como se estivesse na sala, e quando piscava, era só sombra. Marta tentou de tudo que era humano. Fez caldos, mediu tempo, controlou visitas, virou guarda da porta. Maria rezava com o corpo inteiro, ajoelhada, sentada, calada, chorando sem barulho. A casa, que antes era aberta como uma praça, virou um lugar de passos leves. E ainda assim, as pessoas do lado de fora continuavam. Porque quando alguém é conhecido por acolher dor, a dor não respeita portas fechadas. De tempos em tempos, alguém vinha pedir oração. Alguém vinha pedir conselho. Alguém vinha só tocar a parede, como se encostando na casa pudesse herdar força. Numa dessas visitas, um velho entrou com a mão tremendo e sussurrou. Dizem que Jesus está longe. Do outro lado do Jordão. Marta congelou. Maria levantou a cabeça como se tivesse ouvido um trovão. Lázaro, com a garganta seca, pensou. Ele está longe. E eu estou indo embora. Foi então que as irmãs tomaram uma decisão que parecia simples, mas era um salto no escuro. Mandar recado, não um recado formal, não um pedido bonito, um recado de urgência, como quem joga uma corda para alguém que está afundando. O mensageiro saiu antes do amanhecer. Marta amarrou bem o pano na cabeça dele, como se amarrasse destino. Maria colocou nas mãos dele um pedaço de pão e, por um instante, segurou o punho dele com força. Não demora. O homem partiu, e o tempo, que já era pesado, ficou cruel, porque o recado, por mais rápido que fosse, precisava atravessar poeira e distância. E enquanto isso, Lázaro piorava. O corpo dele começou a emagrecer de um jeito que não era só perder peso, era perder presença. O rosto afinou. Os olhos ficaram fundos. O cheiro, aquele aviso do começo, voltou mais forte nas roupas, nos lençóis, no ar parado do quarto. Não era ainda o cheiro da morte, mas já era um cheiro que incomodava, que fazia o estômago revirar, que fazia as pessoas respirarem pela boca sem perceber. E nesse ponto entra um detalhe que muita gente ignora quando fala de santidade. A humilhação do corpo. Ficar doente não é só doer, é perder dignidade em pequenas coisas, é precisar de água e não conseguir levantar.
É precisar de ajuda para girar no leito. É sentir o próprio suor secar e colar a roupa no peito. É ouvir pessoas cochichando lá fora sobre a sua condição, como se você já fosse um assunto e não um ser humano. Lázaro ouviu certa noite um cochicho atravessando a parede. Se ele morrer, isso prova que o Nazareno é só palavra. A frase foi um soco. A doença não estava acontecendo só com ele. Estava acontecendo com o símbolo. E aí veio o twist mais perverso. Ezra voltou, agora com bons conselhos e provas. Ele trouxe gente junto. 2 homens com postura de quem se acha autorizado a julgar. Não estamos aqui para acusar, Marta. Ezra começou, doce como veneno. Estamos aqui para garantir que tudo está correto. Marta cerrou o maxilar. Correto? A doença pode se espalhar. Pode contaminar a aldeia. E Ezra fez uma pausa teatral. Há rumores de que vocês têm recebido muita gente. Gente impura. Gente desesperada. E isso, bem, isso pode ser perigoso. Marta sentiu o sangue subir. Maria ficou de pé e o silêncio dela parecia um grito. Lázaro do quarto tentou levantar. O mundo girou. Ele caiu de volta no leito com um baque fraco. Ezra ouviu o barulho e sorriu, como se tivesse recebido confirmação. Vejam, ele disse para os homens. Um corpo fraco, uma casa santa. Não é curioso? O que ele queria era simples. Pressionar a família a se afastar de Jesus, ou pelo menos fazer a casa parecer suspeita. Se conseguisse marcar Betânia como foco de impureza, ninguém mais pisaria ali buscando consolo. E então o mercado de Ezra voltaria a respirar. Marta expulsou os homens, mas a visita cumpriu sua função. Plantou medo. Naquela noite, Marta chorou escondido. Não era choro de desespero melodramático, era choro de exaustão. Ela sentou perto do irmão, segurou a mão dele e pela primeira vez a voz dela falhou. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Lázaro apertou de leve os dedos dela. E se não chegar? A pergunta ficou pendurada no quarto como um pano molhado. Maria, do outro lado, sussurrou. Ele ama você. Lázaro quis acreditar que amor era garantia. Mas amor, ele estava aprendendo, não é sempre sinônimo de rapidez. Os dias passaram. O mensageiro não voltava. A febre subiu. E então veio aquele momento em que o corpo dá um passo para fora sem pedir autorização. Lázaro começou a delirar. Falava frases soltas, nomes, trechos de conversas antigas, lembranças da infância. Às vezes chamava por Jesus, às vezes chamava pela mãe. E isso partiu Marta por dentro, porque certos chamados não voltam. Marta e Maria se revezavam. Não dormiam direito, comiam pouco. A casa toda cheirava a ervas e suor e vela, até que, numa madrugada, o mundo ficou estranhamente quieto. Não o tipo de quietude pacífica, o tipo de quietude que antecede um acontecimento final. Lázaro abriu os olhos. Por um instante parecia lúcido. Ele olhou Marta e Maria com uma ternura que as duas reconheceram como despedida. Mesmo sem querer reconhecer. Ele tentou falar. A voz saiu como ar. Não, fechem a porta. Marta balançou a cabeça, lágrimas caindo sem controle. Não fala. Maria encostou a testa na mão dele, e então o peito dele fez um esforço desesperado, e parou. Não com drama, com simplicidade brutal. Um segundo ele estava ali, no seguinte era silêncio. Marta ficou imóvel, como se não soubesse como existir. Maria soltou um som baixo, um som de animal ferido. E a casa, que sempre tinha sido lugar de vida, virou lugar de corpo. A morte tem burocracia, especialmente naquele contexto. O calor não permite demora. Não existe velório de dias. Existe pressa. Existe cheiro. Existe o medo do apodrecimento como um inimigo físico. Lavaram o corpo, fecharam os olhos, envolveram com panos. Marta, com mãos trêmulas, fez tudo como se estivesse cumprindo um dever impossível. Maria beijou a testa fria e recuou como se tivesse encostado em pedra. Levaram Lázaro ao túmulo. E aqui a imagem é forte, quase insuportável. Uma pedra grande fechando a entrada, como se fechasse a possibilidade. A pedra rolou, a escuridão engoliu o corpo, e a pedra foi colocada de volta. Fechado, 4 dias. O número ainda não tinha virado título, mas já tinha virado sentença. Porque naquele mundo, 4 dias significavam algo que todo mundo entendia. Não é desmaio, não é engano, não é coma. É morte, com tudo que a morte carrega, inclusive o cheiro que vem depois. A aldeia se encheu de gente, alguns por amor, alguns por curiosidade.
alguns por medo do que aquele evento significava. E Esra apareceu também. Ele ficou de longe, mas deixou que o rosto dele fosse visto. E quando alguém comentou que tragédia, ele respondeu com a frase mais venenosa possível: tragédia ou consequência? Aquilo se espalhou. O boato virou uma espécie de martelo. Viu? A casa do Nazareno não salvou nem o próprio amigo. Era o tipo de frase que derruba a fé de gente cansada. Marta ouviu, Maria ouviu, e a dor delas ganhou uma segunda camada. Além de perder o irmão, estavam vendo a morte dele ser usada como arma. E então, o mensageiro voltou. Ele entrou ofegante, como se tivesse corrido de dentro de um pesadelo. Ele olhou as duas e, antes de dizer qualquer palavra, entendeu pelo rosto delas. Eu encontrei ele. Marta deu um passo desesperada. E? O mensageiro engoliu em seco. Ele ficou. Ele disse que era para esperar. A frase caiu como pedra dentro de água parada. Marta sentiu uma fúria que ela nem sabia que era capaz de sentir. Esperar? A voz dela subiu, áspera. Ele pediu para esperar enquanto meu irmão virava pó? Maria ficou branca. Ela não gritou. Ela só olhou para o chão, como se o chão tivesse traído. E é aqui que a fé vira faca de dois gumes. Ou você corta o desespero com ela, ou você corta a si mesmo. Marta saiu da casa como um furacão, como se a aldeia não pudesse conter a raiva dela. Ela foi ao encontro de Jesus, não com reverência de devota, mas com a coragem brutal de quem perdeu. E quando ela ouviu, a frase saiu antes que ela pudesse embelezar. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não era blasfêmia, era verdade nua. Jesus olhou Marta, e naquele olhar havia peso. Não o peso de culpa teatral, mas de alguém que carrega uma decisão difícil. E aí, em vez de se defender, ele fez algo que confunde qualquer lógica de poder. Ele falou de esperança como quem fala de realidade. Teu irmão ressuscitará. Marta, com dor e teologia misturadas, respondeu com o que ela sabia da tradição. No fim, na ressurreição do último dia, mas Jesus empurrou a conversa para um lugar mais perigoso, um lugar que mexe com o chão. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você sente a tensão, é porque essa frase não é bonita. Ela é uma provocação. Dizer isso naquele contexto era comprar guerra com todo o sistema que achava que controlava o acesso a Deus. E nessa hora, o inimigo invisível, Esra e seus aliados, ganham motivo para apertar o cerco. Porque se Jesus não é só um curandeiro, mas alguém que se coloca como fonte de vida, então ele não é apenas inconveniente. Ele é inaceitável. Marta voltou correndo e chamou Maria. Maria foi. E quando viu Jesus, ela caiu aos pés dele e repetiu a mesma frase, mas de um jeito que cortava diferente. Se você estivesse aqui, só que, ao contrário de Marta, que veio com fogo, Maria veio com desmoronamento. As lágrimas dela eram o tipo de lágrima que puxa outras pessoas a chorar. Quem estava por perto chorou também. E foi então que aconteceu uma das cenas mais humanas e mais explosivas da história. Jesus chorou. Não como ator, como homem. O choro dele não resolveu nada ainda, mas revelou tudo. Revelou que a morte não era normal, nem para ele. Revelou que havia indignação, dor, talvez até uma espécie de fúria contra o que a morte faz com o amor. Alguns ao redor disseram: vejam como ele o amava. Outros, e esses eram os mais perigosos, disseram: ele abriu os olhos de um cego, e não pôde impedir que este morresse. Esse outros é o espaço onde Esra respirava. E então Jesus pediu para ser levado ao túmulo. Você consegue imaginar o clima? Um grupo caminhando em silêncio, uma aldeia inteira sentindo o cheiro da derrota, Marta com o coração em brasa, Maria como um corpo sem ossos, e ao fundo, o inimigo já preparando o riso. Agora ele vai fracassar ao vivo. Chegaram diante da pedra. Jesus olhou. E então disse a frase que ninguém queria ouvir e que todo mundo queria ver. Tirem a pedra. Marta reagiu no automático. Não por falta de fé, mas por excesso de realidade. Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. E aí está o choque, o ponto de nojo que faz essa história ser impossível de romantizar. A santidade aqui passa pelo fedor. Passa pela decomposição. Passa por encarar a matéria apodrecendo. Jesus insistiu. A pedra começou a ser movida, um rangido de rocha contra rocha, o ar frio do túmulo escapando, e o cheiro veio como um animal solto. Gente recuou, alguém cobriu o nariz, alguém engasgou, o estômago de alguns virou.
É esse o momento que separa quem ama. Ideia de quem encara a realidade. Ezra, de longe, deve ter sentido prazer, porque aquele cheiro era prova. Prova de que tudo acabou. Mas Jesus levantou a voz, não uma voz de mágica, mas de comando que atravessa a pele. Lázaro, vem para fora. E por um segundo, não aconteceu nada. Esse segundo é eterno. É o segundo em que o cérebro humano grita: não dá. É o segundo em que a fé parece uma piada cruel. E então, houve movimento, lento, pesado. Um arrastar de pano. Um corpo tentando obedecer uma ordem impossível. Uma figura apareceu na entrada, amarrada em faixas, rosto coberto. Não era bonito, não era limpo, não era cinematográfico. Era grotesco e sagrado ao mesmo tempo. Um morto andando. Marta levou a mão à boca. Maria soltou um soluço que virou riso e choro junto. Alguém gritou. Alguém caiu de joelhos. E Jesus disse, com uma simplicidade que desmonta o espetáculo: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, tirem as amarras, devolvam a vida prática. Lázaro respirou ar de gente viva, e naquele instante tudo mudou, não só para a família, mas para a guerra espiritual e política que se desenhava. Porque um milagre assim não é só milagre, é ameaça. Quem vivia de vender cura se torna pequeno. Quem vivia de controlar a fé perde o controle. Quem queria reduzir Jesus a mais um, perde a narrativa. E o pior para os inimigos: agora existe um homem que pode apontar para o próprio corpo e dizer: eu estava morto. Ezra sentiu o chão desaparecer, porque de repente a morte, que era o argumento final dele, tinha sido confiscada. Mas o twist é este: quando você volta da morte, você não ganha só vida. Você ganha uma mira nas costas. Nos dias seguintes, gente de todo canto começou a vir não apenas por Jesus, mas por Lázaro. Queriam ver, queriam tocar, queriam confirmar, queriam ouvir o relato. E Lázaro, ainda fraco, ainda com marcas no corpo, começou a viver uma vida que ele não pediu. A vida de prova ambulante. Ele tentava voltar ao simples, tentava comer pão em silêncio, tentava dormir sem pesadelos, mas era impossível. Porque cada respiração dele era uma afronta ao sistema. E Ezra, encurralado, fez o que inimigos fazem quando perdem no campo da verdade. Eles mudam o campo. Se não dá para negar o milagre, dá para transformar o milagre em motivo para matar. Os rumores começaram. Os líderes estão furiosos. Estão se reunindo. Agora não é só Jesus que corre risco. Marta percebeu, Maria percebeu. E Lázaro percebeu também, numa noite em que ouviu passos do lado de fora, e por instinto, o coração dele acelerou como se o corpo lembrasse da escuridão do túmulo. Ele tinha voltado, mas talvez tivesse voltado para a guerra. E essa guerra ainda não tinha mostrado o pior. Quando Lázaro começou a andar de novo pelas ruas de Betânia, não foi como o homem que sarou, foi como um problema andando com pernas. Porque existe uma diferença enorme entre um milagre contado e um milagre respirando na sua frente. A aldeia inteira mudou o jeito de olhar para ele. Alguns olhavam com devoção, como se cada piscar fosse uma bênção. Outros olhavam com medo, como se a vida dele fosse uma afronta contra as regras do universo. E houve os que olharam com nojo disfarçado. Porque o corpo de Lázaro não voltou bonito. Voltar de um túmulo não te devolve perfume, te devolve marca. E as marcas viraram o detalhe mais perturbador. A pele dele tinha sinais, manchas, cicatrizes, pequenas rachaduras como terra depois de calor. O rosto estava mais fino, os olhos mais fundos, e o jeito de respirar tinha uma profundidade diferente. Como se ele tivesse aprendido a puxar o ar de um lugar onde o ar não existe. Quem chegava perto sentia um cheiro que não era exatamente fedor, mas também não era normal. Era como um eco do túmulo, uma lembrança presa no tecido, e aí nasce uma coisa estranha e muito humana. O culto começa pelo corpo, não culto no sentido de teatro, mas no sentido de gente desesperada, agarrando esperança com as duas mãos. Doentes começaram a aparecer, mães com crianças febris, velhos com feridas que não fechavam, homens com pele em carne viva, coberta de crostas, pessoas que escondiam as mãos no manto para ninguém ver o que estava comendo seus dedos. Eles não vinham só por Jesus. Jesus já tinha se tornado uma tempestade em movimento. Eles vinham por Lázaro, porque Lázaro era a prova viva de que Deus tocava aquilo que todo mundo queria esconder. Decomposição. E isso, num mundo onde doença também significava impureza social, era dinamite. A rotina da casa virou outra.
Marta, que antes administrava visitas como quem organiza uma festa, agora administrava como quem segura um hospital improvisado. Ela criou regras sem dizer que eram regras. Água sempre perto, panos limpos, comida simples, fogo aceso. Maria fazia o que sempre fez, só com mais intensidade. Presença. Ela sabia ficar ao lado de quem estava caindo, sem transformar aquilo em espetáculo. E Lázaro? Lázaro, aos poucos, descobriu que voltar da morte não era um final feliz. Era uma missão cruel. Você vira uma porta aberta entre o medo e a fé. Ele não era pregador no sentido de palco. Ele não tinha o estilo de Jesus. Lázaro falava baixo, e talvez por isso a aldeia se calasse para ouvir. Ele não prometia cura como vendedor. Ele não negociava. Ele simplesmente dizia, olhando no olho: eu estive do outro lado. E eu estou aqui. E só isso já desarmava muita gente. A rivalidade com Ezra, nesse ponto, virou um duelo de mundos. Ezra continuava circulando, mas agora ele tinha um problema mortal. Ninguém mais tinha paciência para o teatro dele. Quando ele levantava um frasco, alguém levantava a mão e apontava para o próprio Lázaro atravessando a rua. Quando ele falava, eu posso ajudar, alguém respondia, ajuda como? Você já viu um morto voltar por causa da sua mistura? O mercado dele secou. E quando o bolso seca, a alma azeda, Ezra passou a agir como alguém que perdeu não só dinheiro, mas identidade. Se antes ele era o curador, agora ele era o homem que não conseguiu curar nem o próprio prestígio. Então ele fez o que gente assim sempre faz. Virou fiscal moral. Não é cura, é engano. Não é milagre, é ilusão. Isso vai atrair Roma. Isso vai destruir todos nós. Ele não precisava convencer todo mundo, só precisava convencer os certos, os que tinham poder. Os que estavam com medo de perder controle, e esse medo já estava fervendo em Jerusalém. Porque depois do que aconteceu com Lázaro, a movimentação aumentou de um jeito que ninguém conseguia ignorar. Gente vinha de longe só para ver o homem que tinha voltado. E quando via, muita gente acreditava em Jesus. Não era simpatia, era decisão. Era abandono de certas hierarquias. Era um povo começando a escolher outra autoridade. E isso, num mundo onde religião e política eram costuradas na mesma roupa, era perigoso de verdade. Foi aí que o inimigo mudou de rosto. Ezra era o rival local, o veneno doméstico, mas agora surgia uma máquina maior. Os líderes que podiam decretar quem era ameaça, quem era blasfemo, quem devia morrer pelo bem do povo. Lázaro virou o centro de um dilema. Ele era um homem. E uma evidência. E evidência, quando derruba a narrativa, é tratada como crime. As reuniões em Jerusalém começaram a produzir um tipo de rumor que chega como vento frio. Eles querem matar, não só Jesus, matar Lázaro também. Porque enquanto Lázaro respirasse, a história de Jesus não morria. É brutal, mas é lógico no mundo do poder. Se um fato destrói sua mentira, elimine o fato. Marta ouviu primeiro. Ela ficou pálida e, por um momento, pareceu que o chão ia abrir. Maria fechou os olhos, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Lázaro. Lázaro riu. Um riso curto, seco, quase triste. Então é isso, ele disse. Voltei. E agora querem me devolver à morte. Marta segurou o rosto do irmão com as duas mãos, como se prendesse ele na vida. A gente vai te esconder. E é aqui que a história ganha um tom de perseguição, de fuga, de culto clandestino, porque a casa de Betânia, agora, precisava ser duas coisas ao mesmo tempo: refúgio de cura e esconderijo. E é nessa tensão que o processo da fé começa a se formar de um jeito orgânico. Aquilo que depois vira tradição, gesto, devoção. As pessoas não podiam mais se reunir em qualquer lugar, falar alto, chamar todo mundo. Então começaram a fazer como se faz quando a fé vira proibida. Em pequenos grupos, em horários quebrados, em sinais discretos. Uma vela na janela significava, tem gente aqui. Um pano branco no varal significava, cuidado, tem perigo. Uma tigela com água e folhas perto da porta significava, entra quem precisa. Lázaro, sem querer, virou um tipo de sacerdote do cotidiano, não de altar, mas de pele. Ele colocava a mão sobre feridas e não fazia promessa barata. Ele fazia uma oração simples, teimosa, que parecia repetida e por isso era mais forte. Deus da vida. Não abandona quem está apodrecendo por dentro. E isso mexia com o povo porque era uma oração sem maquiagem. Não fingia que a vida era limpa. Admitia a sujeira, o pus, o medo. E chamava Deus para dentro disso.
Os doentes se identificavam com Lázaro de um jeito que ninguém mais conseguia. Porque ele não olhava para a ferida deles como se fosse castigo. Ele olhava como quem reconhece: eu já senti o cheiro do fim. Foi nessa época que começou uma imagem que assusta, mas prende. Gente passando pano nas próprias feridas e depois encostando o pano nas faixas que tinham envolvido Lázaro. Como se quisessem roubar a vida pela proximidade, Marta brigava com isso. Ela tinha horror a transformar dor em amuleto, mas ela também via que aquilo não era superstição barata, era desespero tentando virar esperança com os instrumentos que tem. E Maria, num gesto que parecia loucura e era amor, começou a guardar pedaços de pano, pequenos fios, lembranças, não como magia, mas como memória. Porque ela entendia uma coisa: quando a perseguição aumenta, o que sustenta o povo é lembrar do que viu. Só que lembrar também acende inimigos. Esra, cada vez mais encostado em gente de Jerusalém, decide entregar o golpe final. Ele não podia matar com as próprias mãos, seria óbvio. Então ele armou uma cena, uma denúncia religiosa, com cara de zelo. Ele espalhou que na casa de Betânia estavam fazendo ritos impuros, que estavam misturando oração com folhas, que estavam criando um culto paralelo e que aquilo era perigoso. Não só contra a lei, mas contra a ordem. A acusação era inteligente porque usava a verdade pela metade. Sim, havia folhas. Sim, havia água. Sim, havia gente chorando e pedindo cura. Mas o sentido era outro. Esra distorceu como quem torce um pescoço. E foi assim que, numa tarde, apareceram homens com postura de autoridade, não soldados romanos ainda, isso viria depois, mas fiscais do sagrado, os mesmos que adoram medir quem é puro. Marta abriu a porta e viu. E por um instante, o coração dela virou pedra. Ela sabia, se eles encontrassem Lázaro ali, não haveria conversa. Mas o twist estava pronto. Lázaro não estava na casa. Na noite anterior, Maria tinha sonhado com a pedra do túmulo rolando de novo. Mas dessa vez, rolando para dentro, ela acordou suando, foi até Marta e disse sem argumento, só com instinto: hoje não. Tira ele daqui hoje. Marta, que era a razão, obedeceu à intuição da irmã como quem obedece a um alarme. Esconderam Lázaro na casa de um amigo fora da rota principal, um lugar pequeno, com cheiro de pão e animais. Lá, ele ficou sentado no escuro, ouvindo de longe o barulho de gente entrando e saindo. Quando os fiscais entraram na casa de Betânia, encontraram panos, tigelas, folhas, gente doente, viram Marta firme, viram Maria silenciosa e viram no ar o que odiavam. Um sagrado que não passava pelo controle deles. Procuraram, acusaram, ameaçaram. Marta respondeu pouco. Maria respondeu com o olhar. E no fim, foram embora sem prova do corpo que queriam eliminar. Mas isso não significava vitória. Significava escalada. Naquele mesmo período, Jesus entrou em Jerusalém e a cidade explodiu em expectativa e tensão. Tudo estava se afunilando para um choque inevitável. E Lázaro, escondido, virou uma presença invisível num drama público. Ele ouvia as notícias como quem ouve trovão se aproximando. Discussões no templo, multidões, celebração, depois rumores de traição e finalmente um silêncio pesado que só precede tragédia. Quando chegou a notícia da prisão de Jesus, Marta quase desmaiou. Maria ficou sem voz. Lázaro fechou os olhos e sentiu o estômago cair. Porque no fundo ele sabia. O inimigo não perdoa a humilhação, e Jesus tinha humilhado a morte diante de todos. Vieram relatos fragmentados, como sempre acontece com o horror. À noite, o julgamento corrido, a violência, a humilhação pública, a cruz. E por mais que tentassem transformar aquilo em fim, o fim não parecia encaixar. Parecia maior. Parecia que a própria realidade estava sendo rasgada. Lázaro não estava no Gólgota, mas a dor chegou nele mesmo assim, como se alguém tivesse reaberto o túmulo por dentro. Ele se lembrou do rosto de Jesus, chorando diante da pedra, e entendeu uma coisa horrível. Aquele choro era presságio, e então veio a notícia que parecia impossível de engolir. Jesus morreu. Marta gritou. Maria não gritou. Ela ficou imóvel, e isso foi mais assustador. O povo desorientado começou a se dispersar, alguns por medo, outros por decepção, outros por confusão. E Esra, dizem, foi visto sorrindo, não um sorriso grande, mas um sorriso pequeno, íntimo. O sorriso de quem acha que a ordem voltou, só que a história não estava pronta para obedecer. Dias depois, começaram a circular sussurros de novo.
Só que agora eram sussurros perigosos. Ele apareceu. O túmulo está vazio. Ele está vivo. E Lázaro, que tinha sido ressuscitado, virou o primeiro a entender a magnitude. Se Jesus voltou, então a morte não é mais o argumento final de ninguém, nem de Esra, nem do templo, nem de Roma. O problema é que essa esperança não vinha sem custo. Com a notícia da ressurreição de Jesus, a perseguição não diminuiu. Ela mudou de alvo, se espalhou, os seguidores passaram a ser caçados, marcados, expulsos. E nesse caos, Lázaro foi puxado para uma posição que ele não escolheu. Liderança. Não liderança de comando, mas liderança de presença. Quando alguém dizia não dá, ele respondia. Eu também achei que não dava. Quando alguém tremia diante da ameaça, ele dizia. Tremi também. No escuro. E mesmo assim, acordei, e isso virou uma espécie de liturgia viva. A fé como insistência. Em pequenas reuniões, Lázaro contava o essencial. Não como espetáculo, mas como testemunho que corta o ar. Eu ouvi meu nome na boca dele, e meu corpo obedeceu. A frase era simples, mas a imagem era monstruosa. Um morto obedecendo uma voz. Isso fazia as pessoas engolirem seco, fazia o coração bater mais rápido, e dava coragem, porque se a morte obedeceu, o medo também podia obedecer. Foi assim que o culto de cura se consolidou. Não como magia, mas como uma rede de sobrevivência. Oravam pelos doentes, cuidavam uns dos outros, partilhavam comida, escondiam perseguidos e, quando necessário, fugiam. Mas Esra não desistiu. Ele percebeu que, se não podia destruir a fé com argumento, precisava destruí-la com exemplo. Precisava mostrar ao povo: voltar da morte não te salva do poder. No fim, eu ainda controlo quem vive. Então ele planejou uma emboscada, um convite pacífico, uma reunião para conversar. Um lugar afastado, supostamente seguro. Lázaro foi avisado por um amigo. Não vá. Marta implorou. Não vá. Maria ficou de joelhos, sem falar, mas com o corpo inteiro dizendo não. E Lázaro? Lázaro surpreendeu todo mundo. Eu vou. Marta explodiu. Você enlouqueceu? Ele olhou para ela com a calma de quem já atravessou o pavor máximo. Eu já morri. O que eles podem me tirar que eu ainda não perdi? Essa frase parece heróica quando contada depois. Na hora, ela é aterrorizante, porque ela mostra o que a ressurreição faz com alguém. Ela arranca certas amarras, e um homem sem amarras assusta muito quem governa pela ameaça. Ele foi, mas não foi sozinho. Alguns seguidores ficaram por perto, invisíveis, prontos para agir. E o encontro aconteceu num pátio estreito, cercado por sombras. Esra estava lá, com um rosto de falsa paz. Lázaro! Ele disse como quem fala com um paciente. O povo está confuso. Você pode acalmar? Você pode dizer que foi exagero, que foi histeria coletiva. Lázaro riu de novo, aquele riso sem alegria. Você quer que eu minta com a minha respiração? Esra fez sinal com a mão, e dois homens se moveram um passo. Você entende o que está em jogo? Esra sussurrou. Se você continuar, vai morrer de novo. E dessa vez, ninguém vem te buscar. E então veio o twist dentro do twist. Lázaro deu um passo à frente, aproximou o rosto do de Esra e falou baixo, como veneno invertido. É isso que te apavora, não é? Que eu não tenho mais medo do teu fim. Esra piscou. Por um segundo, o vendedor virou criança encurralada, porque ele percebeu que a arma principal dele, o medo, tinha perdido efeito. Os homens avançaram, e aí o corpo de Lázaro mostrou que nem todo milagre é delicado. Ele gritou. Não de pavor. Gritou um nome, um sinal combinado, e das sombras surgiram amigos, empurrando, batendo, criando confusão. Não foi uma batalha gloriosa, foi caos, poeira, cotovelos, fuga. Lázaro saiu correndo com o peito ardendo, a respiração rasgando, e sentiu de novo aquele gosto de ferro, mas agora era vida lutando por vida. Ele escapou por pouco. E essa tentativa de assassinato falhou. Mas deixou uma mensagem clara. O cerco era real. Não era mais rumor. Era caçada. A partir daí, a vida de Lázaro virou caminho. Pouco tempo na mesma casa, pouca luz à noite, pouco nome em público. Ele passou a ser levado de um lugar a outro, como um segredo valioso demais para ficar parado. E aqui, sem que você perceba, começa a nascer a ponte para o futuro. Pro jeito como o Brasil vai enxergar São Lázaro séculos depois. Porque enquanto Lázaro fugia e cuidava de doentes, a imagem dele se fixava no imaginário popular, não como o amigo de Jesus que ressuscitou, apenas,
mas como o santo que conhece a doença por dentro, o santo que não tem nojo da pele ferida, o santo que encarou o cheiro do apodrecimento e voltou. Essa associação com feridas, pele, cheiro, decomposição, é o tipo de coisa que atravessa oceanos, porque toda sociedade tem seus doentes escondidos, e toda sociedade cria santos que conseguem olhar para esses doentes sem virar o rosto. E Lázaro, nesse sentido, virou um ímã para quem vive na margem do corpo. Houve histórias, sussurradas, mudando de forma conforme viajavam, de que ele teria ido para longe, que teria atravessado o mar, que teria vivido em outras terras, carregando o testemunho como uma cicatriz ambulante, em cada lugar a mesma dinâmica. O povo se aproximava, o poder se irritava, e a cura acontecia tanto pelo toque quanto pela coragem. E Esra ficou para trás, preso ao próprio rancor, mas o rancor dele não morreu. Ele virou engrenagem, virou denúncia, virou combustível para perseguições maiores, e Lázaro entendeu uma verdade amarga. Às vezes, o inimigo não precisa te vencer. Basta te obrigar a correr a vida inteira. Ainda assim, cada vez que alguém doente encostava a testa na mão dele, cada vez que alguém com ferida aberta chorava sem vergonha, cada vez que alguém impuro era tratado como humano, Lázaro percebia. A ressurreição não foi só dele. Era uma ressurreição do valor das pessoas, e isso vale uma vida inteira de fuga. Mas o corpo dele tinha limites, e o mundo, já sabemos, não perdoa quem prova que a morte não manda em tudo. A última curva dessa história está chegando. O fim físico de Lázaro, o nascimento do nome São Lázaro como um farol de cura, e como, do outro lado do oceano, no Brasil, esse farol vira fogo em procissão, promessa, pele marcada e esperança teimosa. Naquela fuga que não era covardia, era estratégia de sobrevivência, Lázaro começou a descobrir um tipo de cansaço que não vem da caminhada, mas do peso de ser sinal. Você não escolhe virar prova viva de algo impossível. Quando percebe, já está carregando isso no rosto, no jeito de olhar, no modo como as pessoas encostam em você, como se encostassem numa resposta. Ele andava por caminhos menores, evitava centros. Aprendia a reconhecer o som de passos bons e passos comprados. Aprendeu a dormir com um ouvido acordado. Aprendeu a comer rápido, não por gula, mas por urgência. E cada vez que parava em um lugar novo, acontecia a mesma cena. Primeiro vinha a desconfiança. É ele mesmo? Depois vinha a coragem tímida. Se for ele, talvez. E por fim, vinha a avalanche do desespero humano. Gente doente, gente quebrada. Gente com feridas escondidas em panos. Gente que já tinha desistido de ser tocada sem repulsa, e era sempre a pele que puxava o fio. Há dores que o mundo aceita porque não aparecem. Mas a dor que aparece na pele, manchas, úlceras, chagas, essa vira condenação social, a pessoa vira perigo, vira sujeira, vira castigo ambulante, e Lázaro, que tinha carregado no corpo a memória do túmulo, não se permitia tratar ninguém como rejeito. Ele se aproximava sem fazer cara de santo, sem teatralizar. Às vezes só sentava do lado, respirava junto, oferecia água, e então vinha a oração, simples, insistente, quase teimosa. E vinha o cuidado concreto, porque milagre sem cuidado vira espetáculo. E ele tinha nojo de espetáculo. O inimigo, porém, não precisava estar presente para continuar agindo. Esra tinha virado mais que um homem, tinha virado um método, um padrão. Sempre que Lázaro aparecia, surgiam também os Esras do lugar. Os que vendem cura, os que vendem medo, os que vendem pureza como mercadoria. E quase sempre, eles se aproximavam com a mesma conversa. Ou tentavam cooptar. Se você se unir a nós, terá proteção. Ou tentavam ameaçar. Se continuar, vai sofrer consequências. A diferença é que Lázaro já tinha atravessado o pior argumento. Quando alguém dizia, você vai morrer, ele respondia com os olhos, eu já estive lá. E isso fazia os covardes tremerem, porque o mundo do poder precisa que você acredite que a morte é a última palavra deles. Um homem que já perdeu o medo da última palavra vira uma rachadura no muro inteiro. Com o tempo, as perseguições foram mudando de intensidade. Havia períodos em que a caça apertava, períodos em que afrouxava, e nesse vai e vem, a vida dele foi se tornando uma espécie de peregrinação involuntária. Cuidar, esconder, fugir, recomeçar. O corpo, que já tinha sido arrancado de uma morte, passou a cobrar pedágio. Ele ficou mais magro, a respiração ficou mais curta em subidas,
Às vezes a febre voltava como um lembrete cruel de que a carne tem memória. E havia noites em que ele acordava com o cheiro do túmulo no nariz, um cheiro que não estava no quarto, mas dentro dele, como se o cérebro guardasse a decomposição como aviso eterno. Numa dessas noites, ele conversou com um companheiro de caminho. Um homem que o seguia, não por curiosidade, mas por gratidão. Eles estavam perto de uma fogueira pequena, quase apagada, e Lázaro disse algo que parecia simples e era devastador. Eu não voltei para ser invencível. Eu voltei para que eles soubessem que Deus entra onde ninguém quer entrar. O companheiro perguntou hesitando. Você não tem raiva de ter sido puxado de volta só para sofrer de novo? Lázaro demorou a responder. Depois olhou para o fogo como se olhasse para um tempo antigo. Às vezes eu tenho, ele admitiu, mas quando eu vejo alguém que passou a vida inteira sendo tratado como impuro e de repente é abraçado, eu entendo. A ressurreição não foi prêmio. Foi arma contra a humilhação. Isso, no fundo, era o coração do legado dele. Um santo que não nasce de mármore, nasce de carne vulnerável. A tradição, mais tarde, iria vestir essa vida com outras roupas. Contaria rotas, nomes de cidades, postos de liderança, até histórias, de que ele teria guiado comunidades longe da Judéia, como se o destino o empurrasse para outros portos, outras línguas, outros medos. E pode ser que tenha sido assim mesmo. Quem vira alvo aprende que o mundo é grande e que às vezes a sobrevivência é atravessar horizontes, mas o ponto essencial não era o mapa, era o símbolo. Onde quer que Lázaro passasse, o povo colava nele a mesma imagem. O homem ligado à cura daquilo que dá vergonha. E isso tem um preço psicológico terrível, porque toda vez que alguém te olha como cura, você sente a culpa de não curar sempre. Toda vez que alguém encosta em você como última esperança, você sente o medo de falhar. E Lázaro, que não era mago e nunca quis ser, começou a se proteger com uma humildade quase dura. Ele repetia sempre: eu não sou a fonte. Eu sou testemunha. Só que testemunha é perigoso. Testemunha incomoda tribunal. E o tribunal do poder continuava se movendo. Os Esras da vida dele, as engrenagens, os denunciadores, os fiscais, perceberam que não conseguiam silenciá-lo com uma morte rápida. Então tentaram algo mais lento: isolar, separar Lázaro do povo, fazer com que ele parecesse estranho demais, impuro demais, assustador demais, até mesmo para os que o amavam. E isso é uma crueldade refinada. Matar alguém socialmente antes de matar fisicamente. Numa cidade onde ele se abrigou por algum tempo, espalharam um boato específico, tão repulsivo quanto eficaz. Ele carrega o cheiro da morte. Quem chega perto fica doente. A frase pegou. Porque gente com medo se agarra a qualquer justificativa para voltar a rejeitar os rejeitados. Lázaro sentiu o golpe, não porque acreditasse, mas porque via o mecanismo. O mesmo que expulsa leprosos, o mesmo que esconde feridos, o mesmo que transforma a doença em pecado. Era a mesma máquina, agora apontada contra ele, e foi aí que ele fez algo que ninguém esperava. Em vez de se afastar para parecer seguro, ele se aproximou ainda mais dos que eram afastados, como se dissesse com o corpo: se vocês me chamam de impuro, então eu serei impuro com os impuros, e é ali que Deus vai me encontrar. Foi um gesto que virou lenda entre os pobres. Lázaro visitando lugares onde ninguém ia, tocando gente que ninguém tocava, com a serenidade de quem sabe que a dignidade vale mais do que a aparência de pureza. Mas o corpo dele cobrava. A última fase da vida de Lázaro não parece ter sido uma explosão. Foi um apagar lento, e talvez por isso seja tão humana. Ele começou a ter dores nas articulações. As mãos tremiam em alguns dias. A visão falhava à noite. E aquela febre, velha e inimiga, voltava com mais frequência, até que, num período em que parecia haver um pouco mais de calma, aquele tipo de calma enganosa que precede o fim, ele sentou com pessoas próximas e falou com uma clareza que assustou. Eu não sei quanto tempo me resta. Ninguém quis ouvir. Ninguém queria aceitar, porque a mente humana se recusa a acreditar que um homem que voltou da morte possa morrer de novo como qualquer um. Mas Lázaro insistiu, e insistiu sem drama. O milagre não me tornou eterno. O milagre me tornou útil. E então veio o twist final, o mais cruel e, ao mesmo tempo, o mais coerente. O inimigo que falhou em matá-lo à força acabou sendo derrotado pela coisa mais comum do mundo: o tempo. Lázaro adoeceu de verdade, sem espetáculo, sem multidão, sem pedra rolando.
E os que cuidaram dele perceberam que havia algo quase sagrado na simplicidade daquele fim. Ele, que tinha sido arrancado do túmulo, para provar que Deus entra na morte, agora encarava a morte de novo como quem encara uma velha porta, com respeito e sem pânico. Nos últimos dias, contam que ele pediu duas coisas. Primeiro, água, porque a garganta ressecava e a vida se resume muitas vezes a um gole. Segundo, que não fechassem a porta da casa onde ele estivesse, mesmo que o medo mandasse. Porta fechada. É como túmulo. Ele teria murmurado. E isso foi um recado para o futuro. Um recado para qualquer comunidade que por medo vira pedra. Quando a morte chegou de novo, não foi derrota. Foi passagem. E para os que o amavam, doeu como se fosse a primeira vez, porque nenhuma ressurreição anterior anestesia a saudade. Mas também houve um detalhe que os marcou. Apesar do choro, apesar do desespero, ninguém conseguiu dizer acabou. Porque ele deixou algo vivo antes de partir. Um jeito de olhar para o doente. E aí começou outra vida. A vida do nome. Depois da morte dele, o corpo virou relíquia de memória. Não no sentido comercial, mas no sentido humano. As pessoas contavam como ele tocava sem nojo. Como não vendia promessa. Como encarava o cheiro do sofrimento sem virar o rosto. E essas histórias, como sementes, foram sendo levadas por viajantes, por comunidades, por gente que precisava de um santo que não fosse distante. Com o tempo, uma imagem se consolidou. São Lázaro como intercessor dos enfermos, especialmente dos que têm males de pele, feridas, chagas, dores que deixam marcas visíveis. A lógica é quase inevitável. Quem voltou do túmulo, e cuja história passa pelo cheiro forte da decomposição, vira protetor de quem vive a decomposição no corpo em forma de doença. E então essa devoção atravessou o mar. Quando chega ao Brasil, chega como chegam as coisas que grudam na alma popular. Misturada, viva, pulsante, com a marca da rua e da igreja ao mesmo tempo. O Brasil sempre teve uma relação intensa com o corpo. O corpo que dança, o corpo que sofre, o corpo que carrega o peso da pobreza, o corpo que o poder tenta controlar, e por isso um santo ligado à pele ferida encontra terreno fértil. Em várias partes do país, São Lázaro não vira apenas um nome no calendário, vira um endereço espiritual. O povo começa a procurar São Lázaro não só para ser abençoado, mas para resolver aquilo que é constrangedor demais para mostrar em público, feridas que não fecham, coceiras que enlouquecem, manchas que fazem vizinho se afastar, dores crônicas, úlceras, enfermidades que carregam estigma, e é aí que entra uma camada tipicamente brasileira. A disputa entre explicações, de um lado, a igreja com seu rito, suas imagens, seus santos oficiais, sua tentativa de manter a devoção dentro de linhas claras, do outro, o povo com sua criatividade espiritual, sua mistura de rezas, promessas, folhas, banhos, velas, procissões, sua recusa em separar corpo de alma como se fossem gavetas diferentes. São Lázaro vira ponte. Você encontra a imagem do santo e, ao redor, velas. Você encontra gente pagando promessa com o corpo, caminhando descalça, carregando peso, vestindo roupas específicas, fazendo jejum, oferecendo pão, oferecendo água. Você encontra pedidos escritos em papéis amassados com letra tremida, e encontra também algo visceral, pessoas tocando a própria pele ao pedir, como se a oração tivesse que passar pela chaga para ser verdadeira. E sim, surge o sincretismo em muitos lugares. A figura de São Lázaro se aproxima, no imaginário popular, de forças religiosas afro-brasileiras ligadas à doença e à cura, ao corpo marcado, ao medo e à compaixão. Não é uma confusão, é uma lógica do povo. Se duas tradições olham para a mesma dor e oferecem dignidade, o povo constrói uma ponte sem pedir permissão. E essa ponte, em vez de enfraquecer a devoção, muitas vezes a torna mais forte, mais concreta, mais acessível para quem vive nas margens. Só que, como na história original, toda ponte cria rival. Sempre aparece um Ezra novo. No Brasil, ele pode não vender frasco na Praça de Betânia. Ele pode vender outra coisa, a vergonha. Ele pode vender a ideia de que doença é falta de fé, de que ferida é castigo, de que misturar reza com cuidado popular é pecado. Ele pode aparecer como charlatão cobrando caro por promessa, ou como moralista tentando expulsar o povo do próprio jeito de crer. O rosto muda, a intenção é a mesma. Controlar a cura, controlar o sagrado,
transformar dor em mercadoria ou disciplina. E São Lázaro no coração do povo vira resistência a isso. Porque ele é o santo que lembra. Deus toca o que fede. Deus entra onde a sociedade não quer entrar. Deus não tem nojo. É por isso que, em muitas devoções populares brasileiras, você vê São Lázaro ligado a pedidos de cura impossível, mas também a pedidos de coragem. Coragem para existir com uma marca, coragem para ir na rua mesmo sendo olhado torto, coragem para não se reduzir à doença, coragem para não ser transformado em impureza ambulante. Existe uma imagem particularmente forte que se repete. O santo associado a cães lambendo feridas. Muita gente se arrepia com isso. E era exatamente o ponto. É repulsivo e terno ao mesmo tempo. Porque o cão, na leitura popular, não é nojo. É fidelidade. É o amor que fica quando o resto do mundo se afasta. É a vida insistindo ao lado da chaga. E então o culto de cura ganha um corpo ritual, velas acesas em silêncio, como se cada chama fosse uma micro-resistência contra a escuridão do túmulo. Procissões onde a rua vira igreja, porque a dor do povo não cabe só em banco. Promessas pagas com passos, porque o corpo participa do pedido. Folhas e água, porque a natureza, para o povo, também reza. E sempre o nome, São Lázaro, aquele que já cheirou a morte e voltou. O final dessa história, porém, não é paz. Porque um santo vivo na cultura popular nunca é só consolo. Ele é disputa permanente de sentido. O que a igreja quer normatizar, o povo quer viver. O que o poder quer controlar, o povo quer compartilhar. O que o Ezra quer vender, o povo quer receber como graça. E é aqui que o legado de Lázaro fecha o círculo com o começo. Lembra do homem na viela, abrindo a camisa e exibindo a ferida? Aquele cheiro que dá vontade de virar o rosto? Agora entende por que esse nome atravessa séculos. Porque tem gente que não precisa de um santo limpo. Precisa de um santo que aguente olhar a chaga e não fugir. Precisa de um santo que faça o nojo virar oração e a vergonha virar dignidade. Precisa de um santo que diga, sem frase bonita, sem anúncio, sem preço: eu conheço esse lugar escuro, eu já estive aí. E mesmo assim, eu voltei. E talvez o maior twist de todos seja este. São Lázaro não é venerado no Brasil porque ele escapou da morte. Ele é venerado porque ele transforma a morte. E tudo que cheira a morte dentro da vida, como doença, miséria, exclusão, em um lugar onde a presença de Deus não falha. O inimigo continua existindo, sim. A exploração da dor, o moralismo que humilha, a sociedade que afasta o doente como se afastasse um erro, mas toda vez que alguém acende uma vela para São Lázaro e pede cura com a mão tremendo, toda vez que alguém toca a própria pele e, em vez de sentir só vergonha, sente esperança, a velha pedra do túmulo é empurrada de novo, nem que seja 1 centímetro. E 1 centímetro, para quem vive com dor, é um milagre diário.